Pode ir, Bruno. Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer a regravação da aula sobre crises epilépticas no departamento de emergência. Essa aula foi feita essa semana no Odilon Beres. A aula é feita por mim, Bruno Ferrão, e pela Jane, sob orientação do Alber Lúcio e do Ricardo Braga. O objetivo dessa aula é, principalmente, a gente fazer uma abordagem, sistematizar a abordagem de crise epilética no departamento de emergência do Odilon Beres, excluindo os casos de estados epiléticos que vão ser abordados na aula seguinte. Isso porque a gente vê que existem vários pontos que podem ser otimizados na abordagem desses pacientes no nosso serviço, e é claro que a gente vai fazer sempre focando nos pontos que precisam ser melhorados de acordo com a nossa prática que a gente tem vivenciado no hospital. Os principais pontos que a gente tem que passar durante essa aula são essas perguntas que eu coloquei aqui no slide, então vamos para elas. A primeira pergunta que a gente tem que fazer frente a uma suspeita de crise epiléptica é: isso é realmente uma crise epiléptica? A gente tem alguns dados na anamnese, exame físico e até exames complementares que podem nos ajudar a responder essa pergunta. A gente vai passar por isso. A segunda pergunta que a gente vai fazer, se for realmente crise epilética, essa crise ela é provocada por alguma outra causa, ou ela é o problema em si, ou é uma epilepsia. Então, depois de responder essas perguntas, a gente vai passar para o ponto de como manejar, como tratar, e também falar das indicações de internação e o momento de deshospitalização. Bom, para passar por todos esses pontos, a gente tem que começar com uma introdução falando sobre as definições importantes para o entendimento dessa aula. A primeira dessas definições é entender o que é uma crise epiléptica. Fisiologicamente, ela é a ocorrência de sinais e sintomas súbitos e transitórios decorrentes de uma atividade neuronal excessiva e hipersincronizada. Essas crises elas vão ser classificadas de acordo com o último guideline da ELAI, de acordo com o seu início. Então, ela pode ter início focal ou início generalizado, principalmente. Lembrando sempre que as crises de início focal, elas são quando tem um foco em um dos hemisférios cerebrais de início, e início generalizado é quando ela já começa em vários focos em ambos os hemisférios. A crise generalizada sempre tem perda de consciência. Já a crise focal, ela pode ser perceptiva ou desperceptiva, variando de acordo com a perda de consciência ou não. Elas podem ser sempre motoras ou não motoras, e é interessante também a gente focar que a crise de início focal ela pode ter evolução para tônico-clônica bilateral. A crise também ela pode ter início desconhecido, como, por exemplo, o paciente que foi encontrado, estava dormindo e foi encontrado tendo crise. Então, a gente não sabe se ela começou focal ou começou generalizada. E tem também as crises que não são classificadas. Bom, outra definição super importante que a gente tem no departamento de emergência, que passa pelaquela nossa segunda pergunta, é a definição de crises sintomáticas agudas ou crises não provocadas. Como o nome já diz, as crises sintomáticas agudas, elas são crises que são provocadas por outra doença de forma aguda. Podem ser causas metabólicas ou neurológicas que estão desencadeando a crise. E tem que respeitar o critério de ser agudo, ou seja, segundo o UpToDate traz, as causas metabólicas elas têm que ter surgido nas últimas 24 horas. Se for, por exemplo, causas neurológicas como um AVC, um trauma neurológico, uma cirurgia, uma encefalopatia, tem que ter sido na última semana. Também são classificados como agudas um hematoma subdural no primo diagnóstico e uma infecção do sistema nervoso central em fase ativa. Por outro lado, se a gente não encontra um fator provocador para essas crises, a gente vai chamar ela de crise não provocada. Ou então, se a gente encontra um fator provocador, mas esse fator provocador ele não respeita o critério de ser agudo, a gente chama de crise sintomática remota, o que entra na classificação de crises não provocadas, ou seja, que não tem um desencadeante agudo.
Outra definição, a última que a gente vai passar hoje, é o entendimento do que é a epilepsia, que é uma doença caracterizada pela predisposição da pessoa a ter novas crises epilépticas. Ela vai ser, então, tem 3 critérios diagnósticos principais, pelo que traz o UpToDate também. São 2 crises afastadas em 24 horas, ou então uma crise só, mas que já tem um elevadíssimo risco de recorrência, estimado em mais de 60% em 10 anos. O diagnóstico de síndrome epiléptica também é um diagnóstico de epilepsia. Ele se dá basicamente por sinais e sintomas associados a um padrão típico de EEG, todos pré-estabelecidos, que estabelece uma elevada chance de recorrência dessas crises nos próximos 10 anos. Por que é importante a gente abordar essa aula hoje da crise epiléptica no departamento de emergência? Porque a gente vê que a incidência ao longo da vida de crises é muito elevada. Cerca de 8 a 10% da população em geral vai apresentar uma crise epiléptica ao longo da vida, sendo que 2 a 3% vai apresentar uma crise, ou vai apresentar o diagnóstico de epilepsia. E, como a gente vê pelos dados que eu coloco aqui no slide, a incidência por ano também é muito elevada, o que traduz a grande percentagem de pacientes que a gente atende com crise epiléptica no departamento de emergência. Bom, passando por esses conceitos iniciais, a gente volta naquelas perguntas da sistematização que a gente quer fazer hoje. E a primeira pergunta é: esse paciente que a gente suspeita de crise epiléptica é realmente uma crise epiléptica? Para a gente fazer esse diagnóstico diferencial, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são quais são os diagnósticos diferenciais da crise epiléptica no departamento de emergência. Tendo em vista que a crise epiléptica ela vai se apresentar principalmente com o paciente ou com perda de consciência ou com abalos musculares, a gente vai perceber que a maioria das vezes o que nos confunde mais no departamento de emergência é entender se o paciente teve uma síncope ou um ataque psicogênico. Outros diagnósticos diferenciais que devem ser levados em consideração são o ataque isquêmico transitório, a migrânia, até o ataque de pânico e o quadro de amnésia global transitória. Para a gente fazer esse diagnóstico, se é crise epiléptica ou se é algum desses diagnósticos diferenciais, a gente vai ter que se pautar sempre em anamnese, exame físico. A gente vai pensar em fazer alguns exames laboratoriais, entender se esses exames laboratoriais podem ajudar ou não, e o EEG ele entraria como um importante exame para contribuir para esse diagnóstico, mas que ele não está presente na nossa prática aqui no Odilon pela falta do recurso na maioria dos casos. Então, a gente não pode fazer isso para todos os pacientes, nem tem recomendação. Bom, então, passando pela pergunta se é crise epiléptica ou não. Alguns dados são característicos da crise epiléptica e eles devem ser entendidos para que a gente tenha na cabeça se a chance é maior de ser crise epiléptica ou não. O primeiro dado que a gente tem que perguntar é quanto tempo que durou essa crise. Caracteristicamente, as crises epilépticas elas têm duração curta, ou seja, a crise tônica clônica generalizada ela é descrita como tendo no máximo 5 minutos, já a crise de ausência até 1 minuto e as crises focais menos do que 2 minutos. Então a gente tem que tentar estimar, apesar de difícil, quanto tempo que durou o episódio do paciente. Outra coisa que a gente vai sempre perguntar agora não para o observador, a gente vai perguntar para o paciente se ele tem memória do evento. Por quê? Porque, por exemplo, todas as crises generalizadas têm perda de consciência. Então, se o paciente teve abalo generalizado, mas tem memória do evento, a gente pode descartar que seja uma crise epiléptica generalizada. E lembrando sempre que algumas focais são desperceptivas também. Outra coisa que a gente vai ter que tentar caracterizar bastante bem é o que aconteceu antes e depois da crise epiléptica. Antes da crise epiléptica, o paciente pode apresentar alterações perceptivas que são denominadas áureas. A gente lembra também que a áurea ela está presente na migrânia, mas aí a gente vai conseguir diferenciar uma áurea característica da migrânia para uma áurea característica da crise epiléptica. Qual que é a diferença? A áurea da crise epiléptica ela é caracteristicamente
de progressão rápida, de 5 a 10 minutos, enquanto que na migrânia, essas alterações perceptivas elas demoram horas, às vezes até dias. Já no pós-ictal, o que a gente tem que entender? Quais são as características do pós-ictal da crise epiléptica, quais são as características que são sinais de alarme e qual é o tempo que essas alterações elas persistem. Então, o pós-ictal da crise epiléptica, ele caracteristicamente tem duração de minutos a poucas horas, mas ele pode se estender por mais horas. Ele é caracterizado, na maioria dos casos, com algum grau de confusão mental e algumas outras alterações neurológicas podem vir acompanhadas, caracteristicamente as paralisias e paresias, nomeadas de paralisia de Todd, elas acontecem nos membros que foram acometidos pelos movimentos, podem ocorrer afasia e hemeropsia também. O que a gente tem que entender é que se essas alterações elas são transitórias, durando apenas minutos e horas, provavelmente elas são relacionadas à crise epiléptica. Já se elas estão persistindo por muitas horas, a gente tem que começar a acender uma luz vermelha para que tenha alguma causa subjacente neurológica associada. Bom, um dos diagnósticos mais difíceis no departamento de emergência é aquele paciente que tem um rebaixamento de sensório e aí você está na dúvida se ele teve uma crise epiléptica ou se ele teve uma síncope. E aí a gente vai ter alguns dados de anamnese e exame físico que vão nos ajudar muito e que tem que ser perguntados para todos os pacientes para a gente conseguir diferenciar. E a gente vai também ter alguns dados que não tem tanto valor. Por isso a gente vai botar aqui uma tabela de uma meta-análise do JAMA de 2019, que ele vai mostrando o likelihood positivo e negativo para cada um desses achados, para a gente entender se esse paciente teve uma crise ou teve apenas uma síncope. Aqui eu coloco nesse slide um close dos dados que nos falam a favor de ser crise epiléptica. Então a gente tem aqui grifado em amarelo quais são os achados que têm um likelihood maior do que 5. E a gente percebe que achados como lateralização da cabeça e posturas anômalas, eles têm um likelihood muito aumentado, que a presença deles fala muito a favor de ser crise epiléptica, likelihoods de 14 e 13, respectivamente. Outros achados que são importantes são se o paciente teve liberação esfincteriana, mas esse é um ponto que a gente vai destacar e que eu quero deixar aqui 2 asteriscos para a gente conversar depois. Tem também a cianose labial, tem a movimentação de membros e a mordedura com lesão de língua. Ou seja, a gente tem que pesquisar nesse paciente, após uma crise epiléptica, se ele ficou com mordedura de língua no exame físico, porque isso tem um likelihood bastante positivo, que pode sugerir mais o diagnóstico de crise epiléptica. Bom, esses fatores eles têm que ser avaliados em conjunto sempre, e a ideia é que a ideia é que a gente consiga até expandir o nosso entendimento de visualizar uma crise epiléptica e sempre prestar atenção se está tendo lateralização da cabeça, alterações posturais ou cianose, para a gente conseguir identificar melhor também o nosso paciente com crise epiléptica. Bom, aqui estão outros achados que falam a favor de síncope. Então, achados que falam bastante a favor de síncope, que tem que ser perguntado se o paciente ele teve, antes da crise epiléptica, alterações como sudorese, diaforese, falta de ar, palpitação, dor no peito. Isso tudo fala a favor de ser um episódio de síncope. Se o paciente ficou muito tempo de pé ou teve alguma alteração postural logo imediatamente antes do episódio, e principalmente são esses os achados que nos falam a favor de síncope. Aqui eu coloco os achados, então, que falam que tem likelihood maior do que 5 para o diagnóstico entre crise e síncope, mas eu quero chamar aqui a atenção para a liberação esfincteriana. Por quê? A liberação esfincteriana talvez seja um achado que na nossa prática a gente vê que é mais dado importância. A gente, em todas as evoluções, em todas as transferências de cuidado que a gente vê, é descrito se o paciente teve liberação esfincteriana ou não
E isso é dado muita importância para falar se é crise epiléptica ou não. E aí a gente foi pesquisar se isso tem realmente validade para diferenciar a crise epilética de outros diagnósticos. A gente já viu que, de acordo com a meta-análise do JAMA, para diferenciar entre crise epiléptica e síncope, isso pode ter um valor sim. No entanto, na hora que a gente coloca crise epilética versus outros diagnósticos, a liberação esfincteriana ela não tem valor nem para falar que nem para falar que não é crise epiléptica. Isso é de acordo com os principais sumários que a gente tem hoje. Por exemplo, eu trouxe aqui o que o UpToDate fala, que tem baixa especificidade e baixa sensibilidade, tendo um likelihood aproximado de 1. Isso é tudo de acordo com a meta-análise publicada em 2013 pela Elsevier. Bom, ainda na pergunta se isso é uma crise epiléptica ou não, existe algum exame laboratorial que pode nos ajudar a fazer esse diagnóstico? A gente vê na prática sendo muito feita a dosagem, por exemplo, de CPK e LDH para ver se o paciente teve crise epiléptica. Só que isso não tem acurácia, de acordo com a nossa literatura, para falar nem que sim, nem que não. Como, por exemplo, o paciente pode ter um episódio de síncope, ter uma queda, ter alguma lesão muscular e ter aumento dessas enzimas. Outra coisa que é descrita na literatura é o aumento de prolactina, mas ele tem um uso muito limitado na nossa prática. Existe a necessidade de se comparar a prolactina após a crise com a prolactina antes da crise, e a gente sabe que nossos pacientes não têm essa dosagem para ele, então não vai ter uso na nossa prática. Uma coisa que pode nos ajudar sim é o aumento de lactato, que ele tem um aumento nas primeiras 2 a 4 horas, que se dosado nesse período, ele pode ajudar a corroborar para o diagnóstico de crise epiléptica. Bom, fechando esses dados, se a gente considera que o paciente teve sim uma crise epiléptica, a gente tem que passar para a segunda pergunta no departamento de emergência, que é se essa crise foi provocada ou não. Então, o que a gente tem que pesquisar na história da moléstia atual para identificar se esse paciente ele teve uma crise provocada ou não? Algumas perguntas são essenciais, como se o paciente teve um trauma crânioencefálico, se ele teve febre, que pode nos sugerir alguma infecção do sistema nervoso central, se esse paciente tem risco de estar em abstinência alcoólica, a gente sabe que é uma coisa muito prevalente no nosso departamento de emergência ali do Odilon, se o paciente fez uso de substâncias que podem ter desencadeado essa crise epiléptica. E aí, a gente tem que pesquisar também quais são os medicamentos que esse nosso paciente usa, e esses medicamentos que foram recentemente introduzidos. E é uma coisa que a gente frequentemente não vê sendo feita. A gente tem uma tabela completa lá no UpToDate com vários medicamentos que aumentam o risco de crise convulsiva e que devem ser pesquisados. E muitas vezes são medicamentos muito usados na nossa prática, como opioides, como tramadol, antibióticos diversos, como os quinolonas, os carbapenêmicos, imunossupressores, muitos antidepressivos, tricíclicos, inibidores seletivos, anfetaminas, e tudo isso deve ser pesquisado. Bom, outra coisa que a gente tem que pesquisar tem que ter em mente, na verdade, quais são os exames laboratoriais que a gente tem que fazer para entender se o paciente teve uma crise provocada ou não. E aí a gente vê que na nossa prática muitos exames são feitos, pedido até às vezes com pouca descriminalização, e a gente vai pesquisar o que realmente tem evidência de que é 100% necessário e indispensável no paciente com crise epiléptica. E a literatura ela deixa bem claro que os 2 principais exames que devem ser pedidos são glicemia e sódio. Isso é para todos os pacientes, e eles são indispensáveis para pesquisar fatores provocativos. É de bom tom também pedir os outros íons, inclusive magnésio e cálcio, pensando que podem também predispor a crise convulsiva. É de bom tom fazer o hemograma, apesar de não ter grande validação, mas é uma boa prática. Nos pacientes selecionados que têm risco de ter alguma intoxicação, fazer o perfil toxicológico. E nas mulheres com idade fértil, a gente tem que começar a lembrar de fazer o beta-HCG. Muitas vezes não é feito na nossa prática, mas a gente tem que começar a lembrar, porque isso interfere nas medicações que a gente vai usar, principalmente se o paciente for ter necessidade de usar anticonvulsivantes.
Outros exames que são muito feitos na nossa prática, a gente tem que começar a pensar em não fazer, porque eles não têm nenhuma validação e eles podem só nos confundir mais e trazer uma cascata negativa para o paciente, como, por exemplo, a realização do exame de urina rotina, que é feito indiscriminadamente nos nossos pacientes, na nossa prática, que a gente vê isso, e que não tem nenhuma validade e não tem importância nesse diagnóstico no departamento de emergência. Bom, passando pelos exames de imagem, a gente tem que pensar em neuroimagem. Quando que o paciente que tem crise epiléptica precisa fazer uma neuroimagem e qual é essa neuroimagem e se essa neuroimagem tem que ser na urgência ou não. Então, a gente vai separar aí os pacientes que têm crise epiléptica sem ser status em dois grupos no nosso departamento de emergência. Se for a primeira crise ou se é uma crise recorrente, ou seja, um paciente epiléptico. Se for a primeira crise, todos os pacientes precisam de fazer neuroimagem no departamento de emergência. E se for uma crise recorrente, ou seja, uma segunda crise, uma crise com um paciente epiléptico, existem indicações mais restritas. Nem todo paciente precisa, a gente tem que parar de pedir neuroimagem para todos esses pacientes. As indicações de fazer neuroimagem no paciente com epilepsia são se a gente tem suspeita de que existe um novo acometimento de sistema nervoso central que tem que ser investigado. Ou seja, se o paciente teve um trauma crânioencefálico, se ele tem déficits neurológicos novos ou persistentes após a crise, ou um rebaixamento do sensório persistentemente muito prolongado após a crise. E o paciente que já tem epilepsia, está recorrendo com crise, mas que você não tem relato de neuroimagem prévia. Esse paciente ele vai precisar de uma neuroimagem, mas essa neuroimagem ela não precisa de ser no departamento de emergência. O paciente já tem epilepsia. O ideal seria que seja feita uma neuroimagem com ressonância magnética, que é mais sensível, e que nesse caso a gente consegue, na maioria das vezes, ambulatorialmente, não precisa de ter sido na urgência. E aí a gente vai perguntar, no departamento de emergência, qual que é a neuroimagem que a gente vai fazer? É a tomografia ou é a ressonância magnética? Então a gente vê que no departamento de emergência a tomografia ela é mais do que suficiente para diagnosticar os acometimentos que precisam ser tratados na emergência. Então ela vai ser o suficiente. A ressonância ela é mais sensível e mais acurada, mas ela vai servir mais para o diagnóstico posterior desse paciente, pode ser feito ambulatorialmente e é solicitada muitas vezes até pelo especialista. Agora eu vou passar a apresentação para a Jane, que vai continuar falando do manejo do nosso paciente no departamento de emergência. Eu acabei, Léo. Peraí, fiz errado.